Eu queria trazer uma palavra nessa manhã, uma palavra que é gostosa de ouvir, que alegrasse nosso coração e que nos levantasse. Mas Deus me deu uma palavra, que é a palavra para nós refletirmos nessa manhã, e que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, nossa leitura a partir do verso 20. Quando Deus não atende a oração? Quando é que Deus não atende a oração? Será que Deus atende tudo aquilo que a gente pede? Quando Deus não nos atende naquilo que pedimos, ainda que estejamos sentindo dor, será que é porque Ele não se importa? Vamos ao texto da nossa meditação de hoje. Mateus 20, versos 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o cálice, o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos, os que dominam, os maiorais, exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai de misericórdia, Deus de toda graça, concede-nos, Senhor, nesta manhã, o espírito de discernimento, Senhor, para que possamos, além de alimentarmos da Tua palavra, crescermos no entendimento dela, Senhor. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Quando é que Deus não ouve a nossa oração? Como é bom para o nosso ego espiritual sermos atendidos dentro das nossas expectativas. Quando nós nos colocamos diante de Deus, ou juntamente com os irmãos nas reuniões de oração, e colocamos diante do Senhor as nossas necessidades e somos atendidos naquilo que pedimos. Como é bom, como é gostoso, como nós sentimos a presença de Deus, como sentimos que Deus se importa com a gente. Quando chegamos diante dEle, oramos de manhã e à tarde Ele nos atende. Quando nós colocamos diante do Senhor as nossas lutas, as nossas provações, as nossas batalhas, e Ele vem com a resposta, Ele dá ordem aos seus anjos, e vem de encontro com a nossa necessidade, inclusive além daquilo que a gente pode. Muitas vezes Deus faz isso. Em Efésios 3:20 diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O fato é que a palavra de Deus, ela nos dá base, nos ensina que Deus, Ele pode, Ele supre muito além das nossas necessidades. Coisas pequenas, desejos do íntimo do coração, Deus faz. Deus atende, Ele tem prazer em nos ver felizes. A ideia aqui, nesse texto, onde em Efésios 3:20, é que o poder de Deus, Ele é infinito, para suprir além das nossas necessidades, aquilo que alegra também o nosso coração. E o salmista diz: agrada-te do Senhor, Cleide, e Ele fará os desejos do teu coração. Então busque a presença de Deus, esteja na presença dEle, Ele vai satisfazer aquilo que o teu coração deseja, aquilo que o teu coração pede. Esse é o nosso Deus. Ele quer o melhor para mim e para você, César, assim como você e eu queremos o melhor para os nossos filhos. Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para nós, mas nós precisamos entender que existe oração que Deus não atende. Existe momento que Ele
Se faz silêncio, Luciano. Há momentos que o Senhor não nos atende. Então ficamos magoados, frustrados. Muitas vezes ficamos bravos com Deus. Não temos muitas vezes coragem de dizer isso. Assim como filhos ficam bravos com seus pais, porque nós não os atendemos. Eu me lembro uma vez conversando com a minha tia, e o meu primo, ele hoje é médico, mora em Londrina, o Bruno e o César, os dois são filhos do irmão da minha mãe, os dois são médicos em Londrina, um é neurologista, o outro eu não lembro qual é a especialidade, mas eles queriam sair, queriam fazer alguma coisa, a minha tia dizia não, e ele chorava, porque todos os meus colegas podem, os pais, mas você não vai, eu não vou deixar, é melhor você chorar do que eu chorar em cima de um caixão. Isso não significa que ela não se interessava, não se importava, e nós precisamos entender que quando Deus não nos atende nas nossas expectativas, não significa que Ele não se importa, mas o fato é que nós muitas vezes ficamos magoados, ficamos tristes, quando não somos atendidos da maneira e do jeito que gostaríamos. E o evangelista Mateus, nesse texto que lemos, ele mostra aqui uma oração não atendida, um pedido não atendido. A Bíblia ensina que há razões, e algumas razões nesse texto, por que Jesus não atende o pedido daquela mãe. É engraçado que em Mateus, se você vê Marcos foi escrito antes de Mateus, e Marcos não coloca a mãe na equação. Os filhos, os próprios João e Tiago que pedem. Em Mateus diz que a mãe é que vai interceder perante os filhos. Então veja, em primeiro lugar, Deus não atende quando o nosso pedido provém da nossa ignorância, da falta do nosso discernimento espiritual. Quando não há entendimento em nós. Jesus não atendeu o pedido da mãe de Tiago e João por ser um pedido ignorante. Não havia discernimento. Veja, verso 22, olha o que Jesus responde. Vocês não sabem o que estão pedindo, não sabeis o que pedis. E essa é a verdade, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que muitas vezes nós não sabemos levar diante de Deus os nossos pedidos. Muitas vezes nós pedimos de forma incorreta. E o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece isso na sua vida, que ele mesmo não sabe. Ele coloca na pessoa do plural, ele coloca na terceira pessoa do plural, em Romanos 8:2, ele diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Romanos 8:2, coloca aí, meu irmão. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, aleluia. Diga assim, graças a Deus, pelo Espírito Santo que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas os que pensam que é esse Deus, porque aquilo que não podemos, Ele nos empodera com o seu Santo Espírito. E o Espírito Santo lança luz nas nossas trevas, na nossa ignorância, e nos dá entendimento para em algum momento pedirmos segundo a vontade de Deus. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Tiago, o irmão do Senhor, ele nos exorta com relação a nossa falta de entendimento. Ele diz em Tiago capítulo 4, verso 2 e 3, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O fato, irmãos, é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que nossos pedidos, eles devem estar de acordo com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus, que é boa,
perfeita e agradável. Vontade de Deus. Como é que nós temos colocado os nossos pedidos diante do Senhor? Como que temos, aliás, temos ousadia para entrar na presença do Senhor e pedir? Mateus capítulo 6, versos 9 e 10, Jesus disse como nós devemos orar. Nós devemos santificar o nome do Senhor e orar para que seja feita a sua vontade. Faça-se a tua vontade. E porque a vontade de Deus, irmãos, Deus é o nosso Criador. Ele quem nos criou. Ele sabe todas as coisas. Por isso que precisamos orar segundo a vontade dEle, porque é o melhor para as nossas vidas. A nossa oração obviamente, a palavra do Senhor diz que nós devemos pedir, sentir o desejo, expressa aquilo que precisa. No entanto, a oração, ela precisa ser muito mais do que isso. Ela não pode ser apenas um pedido de socorro. A gente vê nos Salmos muito pedido de socorro, mas muito reconhecimento do livramento de Deus através de uma vida de profunda intimidade que o salmista tinha com Deus, que desenvolvia com Deus, todos os dias, a cada manhã, buscando a presença do Senhor, dizendo: o Senhor é o meu alto refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é que adestra as minhas mãos. E então, em muitos momentos, Davi, ele pede socorro, ele clama a Deus para que livre os inimigos, sentimento, espírito de morte tem me cercado, mas levanta-se. Mas a gente percebe ali também uma profunda e íntima comunhão com o Senhor. Um homem que salmodiava a Deus em todo o tempo. É por isso que nós cantamos aquele canto: em todo o tempo louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Não importa se tristeza, se alegria, se o dia está chovendo, se é nuvem, se é frio, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei. Às vezes a gente está cantarolando, louvando ao Senhor, e as pessoas falam: nossa, está feliz, né? Isso não significa que eu esteja feliz. Eu estou com o meu Deus, eu estou louvando e adorando, na alegria e na tristeza. É igual o casamento, é na alegria e na tristeza, na enfermidade e na saúde. Eu vou louvar, eu vou adorar, porque eu tenho a revelação dessa graça, dessa salvação, de um Deus que é tremendo, que me ama, que me reconciliou com Ele mesmo, porque eu estava afastado, eu era inimigo, eu não tinha entendimento, e agora eu tenho entendimento desse Deus que me ama, desse Deus que me quer, desse Deus que quer restaurar essa comunhão que foi perdida lá no jardim. Então, a minha oração não pode ser uma oração com falta de discernimento espiritual. Em Mateus 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus mesmo, o Senhor não apenas nos ensina o que nós devemos fazer, Ele mesmo dá o exemplo. Jesus sempre será o melhor e o maior exemplo daquilo que nós devemos fazer e daquilo que a palavra de Deus nos pede. Foi Jesus quem disse: Pai, eu não quero isso. Jesus expressa o desejo. Ele coloca diante de Deus, ele é sincero: Senhor, eu não quero. Nós poderíamos aqui tentar destrinchar quando Jesus diz: não o que quero, mas como tu queres, quando ele diz: afasta de mim esse cálice. Talvez Jesus, na sua humanidade, ele estivesse dizendo ao Pai: eu quero constituir a minha família, eu quero criar os meus filhos, eu quero ter aqui uma vida normal. E Jesus não tinha pecado, mas Jesus fala assim: mas não como eu quero, como tu queres, porque a tua vontade é maior, é melhor, e ela vai produzir muito mais, muito mais. Ele nos dá exemplo de orarmos. Então, quando estivermos orando ao Senhor,
Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, isso é aquilo que eu sinto. Eu sei que o meu coração é enganoso, o meu coração pode me enganar, porque muitas vezes nós chegamos na presença do nosso bispo, ou chegamos na presença do nosso pastor, e dizemos: ó pastor, ó bispo, ó esposo, eu estou fazendo isso porque o meu coração está sentindo, então eu estou em paz. Cuidado com a paz que o teu coração coloca, viu? Porque o teu coração é enganoso, o meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Nós somos egoístas por natureza. Veja, verso 20. Então chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, adorando, pediu-lhe um favor. Veja. O fato é que Jesus rejeita um pedido que provém de uma adoração interesseira. Será que em algum momento da minha vida cristã, a minha adoração não foi uma adoração interesseira, seguido de um pedido, um propósito? Agora eu vou fazer um propósito com Deus, todo domingo. Vou entregar o dízimo agora. Vou fazer uma campanha de 7 semanas. Por quê? Porque eu estou precisando que o Senhor abra uma porta. Eu estou precisando que os meus inimigos sejam envergonhados. Adoração interesseira, Deus não se interessa, Deus não se importa com isso. Deus não aceita essa oração, essa adoração interesseira. A nossa adoração, a adoração que Ele requer de nós, é aquela adoração que independe das circunstâncias, independe do tempo. É esse que Deus está procurando. Em João 4:23 diz: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Os nossos pedidos, quando é que o Senhor não atende? Primeiro, quando é um pedido que provém da nossa ignorância, da nossa falta de discernimento e entendimento espiritual. Mas em segundo lugar, Deus não atende quando o nosso pedido provém da nossa vaidade. Quando é algo apenas para promover o nosso ego, a nossa vaidade. Olha o que diz o verso 21. Perguntou-lhe: o que você quer? E ela responde: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Veja, é que lá no Evangelho Sinótico de Marcos, é eles mesmos que chegam diante de Deus e pedem: Senhor, pede aquilo que a gente quer. O que você quer? Nós queremos ser o teu braço direito e o teu braço esquerdo. Nós queremos ser o segundo no reino. Vaidade. E a vaidade é um perigo. É um perigo porque foi a vaidade que fez com que Satanás caísse do lugar de privilégio que ele ocupava nos céus. E sabe por que o diabo odeia tanto a igreja? Odeia tanto o ser humano? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que ele é aquele que ocupava o lugar dos louvores, da adoração. E em nenhum momento diz que ele foi substituído por um outro. Mas a igreja adora. A igreja encabeça os hinos, os cânticos e levanta um trono de louvor. Mas a vaidade derrubou. A vaidade que levou os nossos primeiros pais lá no jardim ao afastamento da presença de Deus. Deus não atende um pedido vaidoso. No entanto, o Senhor concede autoridade àquelas pessoas que se prontificam em glorificar e adorar o seu nome. Por isso nós adoramos o Senhor. Por isso temos prazer. O prazer vem de dentro, porque o Espírito Santo habita em nós. Em Atos nós vemos um caso, o caso de Simão, que
por pura vaidade, achou que podia comprar por dinheiro o dom do Espírito Santo. Está registrado em Atos capítulo 8, versos 18 a 21. Eu vou ler com você. Diz assim: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Vaidade. Deus não dá e nem reparte a sua glória com homem algum. Isaías 42, 8: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. E em Isaías 48, 11: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outrem, diz o Senhor. O que nós aprendemos? Que é necessário que o nosso coração esteja limpo de qualquer vaidade, quando pedimos algo a Deus. Às vezes oramos: ó Deus, enche-me com teu Espírito, aviva o meu coração, dá-me uma palavra de revelação. E muitas vezes não é para que apenas sejamos cheios, mas para que para que esse nosso pedido seja um pedido em que nós vamos prevalecer para que o nosso pedido, para que a gente venha a ser promovido diante das pessoas, diante dos nossos irmãos. Então, na teoria, nós queremos ser cheios de Deus, mas muitas vezes não acontece, porque o nosso coração não é reto diante de Deus. Porque a motivação do nosso coração não é uma motivação correta. Nós queremos ser cheios só para ser maior do que o outro. Para termos mais unção que o outro. E na prática, isso não acontece, porque muitas vezes as nossas prioridades acabam sendo outras do que buscar a presença de Deus no lugar secreto. Por que o Senhor diz que devemos entrar no lugar secreto? Porque ali no lugar secreto nós estamos desprovidos de qualquer influência, de qualquer tipo de vaidade. No lugar secreto o Senhor nos vê como somos. E ali nós podemos orar a Deus e colocar diante dEle, e rasgar o nosso coração, e colocar aquilo que sentimos. Não é errado nós, no nosso tempo de intimidade com Deus, na nossa oração sincera, nós dizemos tudo aquilo que estamos sentindo. Não é errado nós colocarmos diante do Senhor e falar: Senhor, olha, Pai, estou te servindo, e eu tenho percebido, e podemos colocar o nosso cônjuge, o nosso pastor, diante de Deus, não é diante do irmão, não. Não é chegar diante do irmão e dizer: eu estou sentindo, o meu pastor está isso, a minha igreja está aquilo, o meu cônjuge está isso. Não é isso não, é chegar diante de Deus, no lugar secreto, na sala do trono, onde só eu e Ele estamos ali. E ali nós podemos falar com o Senhor, e ali nós podemos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, o meu coração sente assim, quando estou na sua casa, quando o meu pastor fala comigo, quando o meu cônjuge, quando o meu filho. E ali nós podemos falar com o Senhor abertamente. Isso não é murmuração, mas quando nós chegamos perto do outro irmão, da outra irmã, e começamos a colocar: isso é murmuração, isso é pecado, isso Deus condena, isso Deus aborrece, isso Deus abomina, porque nós queremos para prevalecer o nosso ego e a nossa vaidade. Não é errado nós nos achegarmos diante do Senhor e derramar ao Senhor as nossas queixas, como diz o profeta: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Davi orou até quando? O profeta Abacuque orou até quando? E você e eu também podemos orar até quando? Mas até quando? Na presença do Altíssimo, na presença do Senhor. E pôr-me-ei na minha torre de vigia, para ver o que o Senhor responde à minha queixa, à dúvida, aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor. E por isso que na prática, muitas vezes, não acontece, não ficamos cheios, porque temos
muita vaidade no coração. E a palavra do Senhor diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar, o reino, a justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. E a verdade é que na prática, não temos dado o primeiro lugar para Deus. Nem sempre. Muitas vezes nos preocupamos com outras coisas. Não quero te julgar, meu irmão. O fato é que o próprio Senhor Jesus diz: o Espírito está pronto, e o desejo do meu coração, o desejo do teu coração, creio, seja um desejo sincero. Mas as necessidades que temos na carne, esse mundo que luta, tudo que puxa por nós, muitas vezes atrapalha, e é verdade. O Senhor sabe disso, Ele conhece isso, e é por isso que nós devemos colocar diante de Deus, desenvolver essa prática da oração, colocar diante do Senhor a nossa intimidade, e derramar ao Senhor aquilo que está no coração. A verdade é que o Senhor não aceita essa oração vaidosa. Tiago 4, capítulo 4, 6 a 8 diz: antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre. No domingo, pela manhã, reunindo, diante dos louvores, até Saul, quando Davi tocava a harpa, ele ficava um bom crente, louvando a Deus. Mas depois que terminava o culto, depois que Davi empretava a bênção, Saul queria matá-lo. Esse ânimo dobre, muitas vezes aqui na presença do Senhor, na sala do trono, aleluia, glória a Deus. Mas quando o culto se encerra, muitas vezes outro espírito se apodera de nós. Não estou falando de endemoniamento, não, mas da intenção do nosso coração. Ânimo dobre. Chegai-vos a Deus, purificai as mãos. 1 de Pedro 5,5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, quando é que Deus não ouve a oração? Quando a nossa oração é uma oração com falta de discernimento espiritual. Deus não atende, não ouve a nossa oração, quando a oração ela vem de um espírito vaidoso, para satisfazer o nosso ego. E em terceiro e último lugar, quando é que Deus não atende a nossa oração? Quando o nosso pedido é um pedido incoerente com a vontade de Deus, quando é um pedido incoerente a Deus. Veja o que diz aqui no verso 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam assim: podemos. Então lhes disse: bebereis o cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. É Deus quem decide. Então veja, esses discípulos estavam pedindo algo que não lhes cabia, um direito que não lhes assistia. Seria como se uma pessoa ou um filho pedisse a chave dos nossos carros para sair e passear sem ao menos saber dirigir ou ser habilitado. É um pedido totalmente incoerente, um pedido que não justifica. O que nós aprendemos? Que a nossa oração ela deve ser fruto da nossa intimidade, da nossa comunhão sincera, onde podemos expressar ao Senhor os nossos desejos, mas submetê-los a Ele. Deus quer saber aquilo que se passa no meu e no seu coração, e é o Senhor quem faz o filtro. E nós devemos: Senhor, eu não sei, se
se o que eu estou pedindo é o melhor para a minha vida. Eu não sei se, eu sei que esse é o desejo, essa é a minha vontade, mas não sei se é o melhor. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Os nossos pedidos precisam ser coerentes e precisam ser feitos com fé. Tiago capítulo 1, verso de 5 a 8, nós lemos: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Temos o dever de reconhecer a nossa vocação e pautar a nossa vida dentro da vontade do Senhor. 1 Coríntios 7,20 diz: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. E na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 11 e 12, nós lemos: por isso também não cessamos de orar por vós, porque o nosso Deus para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Devemos pedir a Deus que nos ensine a orar, para que não venhamos a fazer um pedido incoerente. E para isso nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus. Por isso Tiago diz, e nós vamos ler novamente, Tiago 4, 2 e 3, cobiçais, nada tendes, matais, invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjais em vossos prazeres. No deserto, o diabo tentou Jesus, e uma das tentações foi: você tem necessidade, você tem fome. Muitas vezes nós achamos que Deus precisa suprir, Ele supre mais do que as nossas necessidades. Jesus tinha necessidade de pão naquele momento, e o diabo fala assim: ore, você não é filho de Deus? Peça que transforme essas pedras em pães. Pedido incoerente. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes nós usamos a nossa necessidade e fazemos pedidos incoerentes ao Senhor, diante das nossas necessidades, diante das nossas lutas e diante da nossa dor. E o fato do Senhor não nos atender muitas vezes é porque o nosso pedido não é um pedido para ser atendido naquele momento. Isso não significa que o Senhor não se importa. Assim como muitas vezes nós negamos aos nossos filhos os pedidos que eles querem, isso não significa, Cabral, que você não se importa. Isso não significa, Vinalda, que você não se importa, porque você negou. Aliás, você negou, pastorinha Sueli, porque você amou, porque você ama e porque você tem cuidado. E muitas vezes o Senhor nos priva de algo, porque Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele sabe aquilo que pode nos prejudicar e aquilo que pode nos promover no reino. Portanto, avaliemos a nossa oração, os nossos pedidos, e não nos entristeçamos quando as nossas orações não forem respondidas de acordo com a nossa expectativa. Porque nós sabemos que Deus é amor, estávamos perdidos, Cleide, em delitos e pecados, e o Senhor nos reconciliou com Ele. Ele quem nos buscou, não fomos nós que o buscamos, Flávio. Ele que nos buscou. E nós sabemos, porque a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que o Senhor nos abençoe e que Deus nos dê discernimento, maturidade espiritual, para que estejamos não apenas convencidos, mas convictos de que o seu amor não diminuiu por nós. Ele nos ama e Ele tem cuidado. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor, nesta manhã, as nossas vidas. Meu irmão e irmã, essa é uma palavra que vem para que a gente possa avaliar a nossa vida com Deus, as nossas prioridades. E eu gostaria de fazer um apelo nessa manhã. Se essa palavra falou com você, de alguma maneira, e se você gostaria de vir até o altar, colocar-se aqui diante do Senhor. Você tem orado, você tem clamado por necessidades. Não tem ouvido, ou não tem sido atendido na sua expectativa. E o Senhor está dizendo a você nessa manhã: filho, não temas, crê somente. Então é com você que Deus está falando nessa manhã. Venha até a frente, coloque-se diante do Senhor. Talvez você esteja desapontada ou desapontado, porque você é um servo fiel, você é um crente fiel, você é um dizimista fiel, você é um adorador fiel. Muitas vezes você não está conseguindo ver a prosperidade, a cura, a resposta. Parece que ou as orações não estão chegando, ou o Senhor parece que não está ouvindo. E Deus está dizendo: não temas, crê somente, crê somente. Tem um cântico que a gente canta que diz assim, que quando Deus está em silêncio, quando Ele não responde às orações, nós dizemos nesse cântico é porque Ele está trabalhando, Ele está operando, Ele está providenciando, Ele está chamando à existência aquilo que ainda não existiu para a sua vida, para suprir a sua dor, a sua necessidade. Pai, em nome de Jesus, vamos estender as nossas mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos e nós tocamos agora a vida dos nossos irmãos, irmãs, Pai, invocando a Deus, a Tua graça, o nome do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, e clamamos a Deus, e entregamos a Ti, Senhor, a nossa causa, a nossa luta, Senhor, e dizemos: sim, ó Pai, nós cremos. Sim, Senhor, ajuda-nos na nossa fé, que muitas vezes é pequena, Pai. Ajuda-nos, levanta-nos e socorre-nos. Dá-nos o discernimento que precisamos, ó Pai, e que possamos, Senhor,
nesta manhã, saímos daqui, todos nós, com essa certeza: o nosso Deus é um Deus de amor, o nosso Deus é um Deus de cura, o nosso Deus é um Deus de provisão, o nosso Deus é um Deus de livramento, o nosso Deus é um Deus que nos atende quando para a nossa promoção espiritual. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor conceda a sua graça a mim, a você, a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa canção.